Vamos lá, bom dia, irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Vamos lá para o estudo de 2 Samuel, capítulo 23. Agora está chegando o fim mesmo, né? Semana que vem, Davi encerra o livro de 2 Samuel, ali, o capítulo 24, né? Mas como já foi decidido, vamos fazer a aula de 1 Reis, então, na verdade, a história continua. Onde vai narrar aí a velhice, a morte do rei Davi, né? Mas recordando um pouco aqui a aula passada que o nosso irmão Léo falou, né? Só para a gente... ele falou sobre o cântico de ações de graças, né, de Davi. Então, o capítulo 22 basicamente falou sobre um cântico, uma poesia que o rei Davi ali escreveu, né, exaltando a Deus, né, praticamente uma poesia ali, agradecendo a Deus. Por quê? Por Deus ter o livrado, né, de todos os seus inimigos, em especial Saul. A gente viu que foi por volta de uma década que ele viveu como fugitivo. Nesse período foram cerca de 5 atentados, né, contra a sua vida, e que só não se consumaram ali. Tinha um plano, né, na vida ali de Davi, não é verdade? Então, por isso, Davi escreveu esse cântico. Nós sabemos que, além de músico, o rei Davi também foi luthier, uma profissão que eu queria muito também ter aprendido, né? Ele confeccionava os instrumentos musicais também, e, além de músico, ele também instituiu ali a programação, não é verdade, de musical ali dentro do templo, tá? Escreveu também a maioria dos salmos. Então, escrever um salmo, uma poesia dessa para Deus, não era algo raro, incomum da parte de Davi, né? Já era costumeiro, tá? Enfim, por isso ele faz isso, ele sente a necessidade de agradecer a Deus, aí, de exaltar o Senhor, tá? Esse aí é um brevíssimo resumo do que foi falado na aula passada, só para refrescar aí a memória. Hoje, iniciamos o capítulo 23, tá? Narra as últimas palavras de Davi, que nada mais é que um segmento, né, uma continuidade do que foi que o nosso irmão Léo falou na aula dele semana passada. Então, ele continua a sua exaltação ali a Deus, né, que o livrou dos inimigos também, lhe deu grandes vitórias. Então, Davi reconhece que ele verdadeiramente é um ungido ali de Deus, né, e que suas palavras são inspiradas pelo Espírito. Davi era um homem que tinha muito discernimento espiritual, né? Ele tinha muito conhecimento e intimidade com Deus, tá? Foi um dos maiores adoradores, né, de todos os tempos, tá? O autor da maioria dos salmos também, publicado ali, né, no livro de Salmos, e essas suas poesias aí consagradas ao Senhor, né, são cheias de revelações. Davi tinha um conhecimento da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, né? Enfim, foi um servo admirado ali, até digno de ser imitado, logicamente na parte boa, nos seus acertos, né? Quanto aos erros, também aprendemos, não com os erros, mas com a sua atitude após errar, porque mesmo diante ali da sentença e do juízo de Deus, que ele foi castigado, ele pagou pelos seus atos, tá? Mas ele sempre foi submisso ao Senhor, não é verdade? Então é sobre isso aí que a gente vai falar na primeira parte aqui da aula de hoje. Depois, na segunda parte, vamos falar sobre os valentes de Davi, né? Que eram os corajosos guerreiros ali, que defendiam os propósitos ali do reino de Davi, defendiam a nação de Israel, tá? Então, eram os valentes que lutaram lado a lado com o rei Davi ali, muitos deles com feitos memoráveis aí, digno de ser expresso aqui na leitura, e que a gente vai ver isso aí na sequência. Vamos ver aqui o que diz o versículo 1. Estamos em 2 Reis, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23. Vamos lá, versículo 1. Essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel, né? Então aqui, Davi,
a Bíblia diz que Davi apresenta suas últimas palavras, mas isso aí a gente não deve ser entendido ali, né? De uma maneira cronológica, tá? Porque Davi vai continuar falando, né? A gente vai ver até 1 Reis, lá no versículo 9 de 1 Reis, né? Quando ele aconselha Salomão como o seu sucessor. Então, talvez aqui, creio eu, que sejam as últimas palavras narradas em declaração pública, né? Como uma poesia. Então, é um registro de Davi ali, do seu testemunho a respeito da obra de Deus que Deus executou ali na sua vida, tá? Então, é o relato de Davi, como eu disse, como poeta, quando ele descreve ali o seu relacionamento, né, com Deus e também todas as promessas recebidas. A gente vê que nesse primeiro versículo ele já fala sobre ser ungido, né? Então, ele enfatiza a sua dedicação ali ao trabalho do Senhor. Essa parte aqui é bem importante, né? Por quê? Porque Davi ele teve um comprometimento ali com as promessas de Deus na sua vida. Isso aí é para a gente atentar também que todo mundo, a gente tem que entender, todo mundo tem sim um chamado, existe trabalho no reino de Deus para todo mundo, né? Seja ele qual for. E Davi ele se comprometeu com as promessas de Deus, né? E quando fala sobre o Deus de Jacó, né, no final aqui do primeiro versículo ainda, aqui liga a história dos patriarcas, né, porque essa obra aqui de Deus na vida de Davi, na verdade, era uma continuação ali da promessa lá que iniciou lá em Abraão, tá? Versículo 2, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Quando ele diz aqui, o Espírito do Senhor falou por mim, tá? Essas palavras também de Davi não devem ser entendidas como pretensiosas, né? Mas ele estava expressando aqui uma admiração pelo fato de Deus ter usado ele, né? Isso aí não era para qualquer um. Ele foi usado por Deus ali para comunicar ali suas palavras. Então, volto a dizer, Davi foi sim inspirado pelo Espírito Santo, né? Por isso ele deixou registrado ali em forma ali escrita a maioria dos salmos para que nós temos acesso, né, até hoje. Em Atos 2,30 diz que Davi foi contado como profeta, né? Sabemos disso, diz, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono, tá? Então, Davi foi verdadeiramente usado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, assim como foi Davi, não é verdade? Então, Davi ele tinha essa consciência de ser um instrumento ali do Espírito, usado para comunicar mensagens, né, ao povo. Então, ele reconhece que cada salmo, tudo que ele compôs foi inspiração ali do divina, né, do Espírito Santo. Versículo 3. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus? 4. É como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Né? No início do versículo 3, Davi fala aqui sobre a rocha como sendo o próprio Deus, né? Ele já havia mencionado isso aqui no Salmo 22:2, ele usa a mesma expressão quando ele diz, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador, né? Em seguida, ele fala sobre o que? O poder divino ali produzindo essas mensagens aos homens, né? Quando ele diz governar com o temor de Deus. Então, esse temor, a gente tem que entender, governar com temor demonstra o quê? Uma reverência, né? Diante do poder e da glória de Deus, não é verdade? Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, não é verdade? Então, mas esse temor, ele evidencia ali uma reverência, né? Um respeito a Deus, não se refere ao fato de ter medo de Deus, né? Até porque Deus ama a todos nós. A maior prova foi ter entregue seu Filho unigênito para morrer pelos pecados de toda a humanidade, né? Depois, aqui no versículo 4, Davi faz um breve comentário sobre as bênçãos recebidas, né? Que ele
como um rei temente a Deus, ele trouxe ao seu povo. O povo de Israel foi beneficiado através de Davi, né? Davi foi usado para isso. E quando ele diz aqui que a vida era agradável e poderia ser comparada a uma manhã sem nuvens, né? Na verdade, ele está fazendo aqui um paralelo, uma comparação aqui, porque assim como o sol beneficia, né, a planta, a relva ali, a grama, não é verdade? Após a chuva, assim também ele beneficiou o seu povo. Deus abençoou o povo através de Davi, né? Então ele faz essa analogia aqui para falar sobre a luz da manhã após a chuva, né? Que faz o quê? Crescer a grama macia, como ele diz, para explicar as bênçãos, né? Então essa comparação também já é para falar sobre uma nova vida, tá? Então era a restauração ali da vontade de Deus. Fez um paralelo ali, porque a gente vê, assim como a vida física, né, depende do sol e da chuva, tudo que tem vida depende do sol e da chuva ali para poder fluir, vingar, né, crescer. Então, a vida, da mesma forma, a vida espiritual, ela depende de Deus. Amém? Verso 5. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, formada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo, né? Aqui, quando ele fala a minha dinastia, né, logicamente ele se refere ali à sua casa, à sua descendência ali, né, que permaneceu sempre firme ali pelo poder de Deus, já era plano de Deus, não é verdade? Quando ele fala sobre aliança eterna, se refere justamente ao pacto ali, né, com a sua dinastia, com a sua descendência, porque da descendência de Davi, todos nós sabemos, nasceria ali o Messias, né, o Salvador. E praticamente ele já ali no final da sua vida, Davi estava confiante de que Deus realizaria essa promessa, né? Ele sempre creu ali, tá? Em todos os aspectos ele acreditou, inclusive na vinda ali do Messias, tá? Que aliás esse era o principal advento a ocorrer, né, futuramente, tá? Então essa aliança era fundamentada tudo ali na soberania e na vontade de Deus. Verso 6. Mas os filhos de Belial serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem, né? Aqui, filho de Belial, na verdade, representa, aqui indica desprezo, né? É escárnio, tá? A experiência ali, né, de vida que Davi teve, ele ensinou ali que os perversos, os idólatras, né, enfim, ali, os inimigos perseguidores do reino de Deus ali, esses não tinham futuro no plano de Deus, porque se assemelhavam a plantas espinhentas ali, né, que não poderiam ser tocadas sem perigo, ou seja, ele estava falando de gente inútil, não é verdade, no reino de Deus, mas ele diz aí que o dia do seu julgamento certamente virá, né? Onde Deus destruirá todos os que se opuserem ali ao seu reino, tá? Então aqui os ímpios são comparados aqui a espinho, né? Davi, como governante, ele sabia também que tinha que tomar providência acerca dessa situação, né? Punir os ímpios, até porque era a sua responsabilidade ali como rei. Porém, aqui ele estava antecipando o julgamento dessas pessoas ali diante de Deus, né? Quando ele os compara ali a espinhos, né, que só servem para ser queimados. Ou seja, o futuro dos que não servem a Deus é triste, né? Infelizmente, essa aí é a maior parcela de toda a população, né? Enfim, do versículo 1 ao 7 até aqui, foram narradas aqui as últimas palavras de Davi, né, exaltando ao Deus de Israel. Essa aí é a primeira parte do estudo. Fazer só um resumão do que foi falado, para a gente ir para a segunda parte, onde vão falar aí sobre os valentes de Davi. Então,
Então, como eu disse, né, as últimas palavras de Davi ali são dignas de serem observadas, né? Davi deixou anotado ali nos Salmos, né, nas crônicas ali de seu domínio, que ele sempre repetia com frequência ali, louvando a Deus. Por isso são chamadas as últimas palavras de Davi. A Bíblia, ela registra as últimas palavras ali de Jacó, de Moisés, né? E aqui fala sobre Davi, o homem conhecido ali por ter governado, o rei mais famoso, né? Ter governado o povo de Deus ali, escolhido, né? Vimos que Davi também, como eu disse, possuía vários atributos, né? Começou como pastor de ovelha ali, guerreiro, profeta, né? Poeta, músico, cantor, compositor, luthier. Enfim, ele foi frutífero ali na obra de Deus, né? Não somente mudou a história de Israel lá no seu tempo, mas deixou marcado ali na história ali a sua marca ali para sempre, né? Transformando Israel ali num império poderoso, tá? Então, apesar das suas inconstâncias, né? Das suas debilidades como homem, que todo mundo erra, né? Deus tinha assim um chamado especial ali na sua vida. Então, isso aí só para recordar os 7 primeiros versículos, né? Resumindo, versículo 1 aqui, Davi analisa o papel de Deus na sua vida. No versículo 2, ele se coloca como um instrumento ali nas mãos de Deus, que foi usado para transmitir as mensagens ao povo. Versículo 3, ele diz que o Senhor é a rocha, né? O Deus de Israel, o Deus da nação eleita ali, o fundamento sobre o qual todo o povo ali, né, construiu sua história, e Davi, consequentemente, lógico, fez parte dessa história, né? Até porque essa era a vontade de Deus. No versículo 4, o próprio Davi é comparado como a luz da manhã ali, que faz crescer o capim, né, no deserto ali após a chuva. No 5, versículo 5, ele agradece a Deus por ter guardado ali sua casa, né, porque da sua descendência nasceria o Messias. E no versículo 7 e 8, ele condena, como eu falei aí, os perversos, né, de coração, tá? E também ele já antecipa o juízo de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, essa aí foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte agora, falar sobre os valentes de Davi. Para começar aqui, a gente tem que entender o quê? Que naquela época, né, logicamente não havia as armas sofisticadas como existem hoje. Então, a habilidade individual de cada combatente, isso aí era um ponto fundamental, era muito importante, tá? E Davi, ele contava com militares ali que possuíam, né, essas características, essa capacidade individual ali de pelejar, de lutar. Então, eram homens corajosos, verdadeiros heróis de guerra, tá? Então, a partir daqui, a gente vai ver quem são esses homens, o que eles fizeram, tá? Até porque Deus abençoou Davi com militares ali excepcionais, não é verdade? Então, a lista começa com 3 heróis famosos, que mudaram o curso da história em grandes duelos, a gente vai ver aqui. Depois disso, 30 guerreiros que serviram num destacamento ali especial, né? Haviam homens interessantes de diversas tribos de Israel, e até alguns estrangeiros também se uniram ali a Davi, tá? Então, eu estou fazendo um apanhado geral aqui, um resumão, tá? Mas a gente vai ver isso aí através dos versículos, seguir aqui com detalhes. Interessante, aqui eu vou deixar também depois para os professores Adalto, Ailton, quem mais conhecer, porque eu preparei o estudo, né? Fui na Bíblia, em outras fontes, mas ficou, depois vocês vão... Eu vou chegar lá. O interessante é que o nome de Joabe, um dos maiores heróis, não é citado na lista. Ele não é citado, né? Mas eu li de algumas fontes que não era citado porque nem precisava, que ele era o principal. Porém, como não é citado, eu fiquei com a Bíblia. Né? Então, creio eu, até talvez por ele ter agido por conta própria em várias ocasiões, a gente viu isso aí através dos estudos, né? Então, ele contrariou a ordem do rei ali, Davi, por diversas vezes ali, né?
inclusive matou Absalão, lá na revolta de Absalão, o próprio filho do rei, tá? Mas Joabe, ele foi sim, acho que, creio eu, o principal comandante ali de Davi, né? Era o comandante-chefe ali com mais poder, segundo Samuel 20, 23 fala isso. Porém, os dois irmãos de Joabe estavam na lista, né? Abissai e Azael, eles contam na lista, tá? São narrados como irmão de Joabe, fala aqui as suas façanhas, são mencionados seus atos, tá? No versículo 8 ao 17, são mencionados os 3 principais generais depois, e do 18 ao 23, mais 2 generais, e depois 30 nomes são acrescentados. Aqui também é outra coisa interessante, é dito, né, narra como os 30 valentes de Davi, mas se a gente contar, passa, mas depois eu vou falar também o porquê, né? O meu entendimento que eu vi, eu creio que seja isso. Mas vamos lá, versículo 8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jazobeão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Jazobeão ou Josebe, né? Tem tradição que muda o nome, tá? Então, esse homem era tão poderoso que ele conseguiu matar sozinho 800 homens, né? Com uma lança numa batalha. Isso aí me fez lembrar até a história de Sansão, que foi 1000, né, Sansão com a queixada lá do jumento, tá? E eu vou falar uma coisa, para fazer uma coisa dessa, para matar 800 homens com a lança, é preciso ter no mínimo 2 coisas aqui, né? Primeiro é ter Deus ao seu lado, e a segunda aqui é ter uma fé inabalável de que Deus não vai te abandonar. Porque eu, por aí para pensar, eu lembro o tempo do exército, era por base de 350 a 400 homens, quando entrava em forma para cantar o hino nacional, eu olhava aquilo, perdia de vista, é muita gente. Aí eu pensei, mais que o dobro daquilo, como é né, que um homem... Porque humanamente falando isso é impossível, né, de ocorrer, mas a gente entende que foi o agir de Deus, né? Versículo 9... E depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 valentes que estavam com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, né? No caso de Eleazar, a Bíblia não narra a quantia ali que ele matou, tá? Mas, como diz, numa ocasião onde os israelitas foram ali acuados, né, pelos filisteus, eles recuaram ali, esse homem obteve uma grande vitória também sozinho, né? A palavra diz que ele ficou, creio eu, com cãibra na mão, a mão dormente, de tanto manejar ali a espada. Porém, Eleazar não abandonou a sua posição, por mais difícil que parecesse estar ali a situação, tá? Aqui é outro exemplo do agir de Deus na vida desse combatente, né? Não tinha outra maneira de ser, né? Então, é sempre o Senhor que vai nos conceder a vitória. Interessante, ele foi abandonado pelo exército e depois disso que o exército voltou para recolher os despojos de guerra, né? Ou seja, ele lutou sozinho. Versículo 11, depois dele Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma grande plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Interessante que o exército sempre foge, né? Só ficam os heróis. Verso 12, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, né? Então, o próximo valente de Davi é quem? Samá, tá? Quando os filisteus se levantaram ali contra os israelitas, né? Então, Samá, ele defende esse campo ali de lentilha, essa plantação, né? As lentilhas eram, na época ali, a fonte, creio eu, uma das principais ali de alimento, né? E os filisteus, frequentemente, subiam ali pelo Vale de Judá, ali para saquear, né? Para saquear o suprimento dos alimentos, né? Os filisteus vinham só para roubar, matar e destruir, tanto plantações como rebanhos e a própria população, né? E, mais uma vez, a palavra descreve aqui que o exército de Israel fugiu dos filisteus.
Mas Samar continuou lá. Por quê? Ele sabia que seria uma batalha de um soldado contra, né, uma multidão. Só que o Senhor deu a vitória ali a Samar mais uma vez. Então, novamente, Deus opera um grande livramento. Versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, né? Então, nessa época aí de colheita, 3 chefes vieram, né, até Davi na caverna. Essa caverna de Adulão fica no vale de Elá, ali, né, sul de Belém. Belém era a cidade natal de Davi, né, ao sul de Jerusalém. E esse vale de Refaim era também uma rota ali para Jerusalém, tá? Vamos ver o que acontece a seguir. No versículo 14, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Então, creio eu que essa fortaleza indica provavelmente ali, né, indica a caverna que Davi tenha se refugiado, né? Enquanto uma guarnição dos filisteus estava ali em Belém, talvez uma tática até para tirar, creio eu, Davi ali do seu esconderijo, né? Verso 15, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém, né? Aqui, quando eu li esse versículo, eu imaginei, talvez esse desejo de Davi não era tão somente ali saciar a sua sede, mas eu acho que ele queria que a sua cidade natal ali conhecesse novamente a paz, não é verdade? Que pudesse beber livremente novamente ali da água do poço de Belém. Talvez fosse esse seu verdadeiro desejo ali, né? Verso 16, então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros, né? Então aqui mais uma vez mostra aqui, né, que era um destemido, valente, a bravura desses guerreiros, né? Esses 3 homens eram extremamente corajosos, leais a Davi. A vida deles ali era servir, né, a Davi. Então a gente vê aqui que Davi manifestou, né, o desejo ali de beber dessa água lá do poço de Belém. Aqui outro detalhe interessante, a gente vê que Davi teve sede, mas não foi qualquer sede, né? Quando a gente tem sede, a gente vai e pega água. E mesmo na época de Davi, creio eu que ele tinha água por perto dele, né? Um local mais próximo. Só que Davi deu nome à sua sede, né? Ele não desejou qualquer água, mas ele queria da água que estava ali no poço de Belém, né? Só que havia um detalhe: os filisteus estavam acampados ali naquela região, naquele local ali, tá? Então o desejo de Davi, na verdade, ele não passaria de um desejo, né? Mas não na cabeça daqueles 3 guerreiros, porque eles saíram, atravessaram ali o arraial dos filisteus, né? E disposto a enfrentar qualquer um que dispusesse ali, né, a se opor ao desejo do rei, tá? Então eles foram e retornaram com a água que Davi desejou beber, né? Eles entenderam esse desejo do rei ali, na verdade, como um desafio. Eu estive olhando, diz que é cerca de 40 quilômetros ida e de volta, né, para buscar essa água. Então, colocaram sua vida em risco ali para chegar no poço de Belém e conseguir essa água. Porém, no versículo 17, diz que Davi não quis, né, beber a água. Por quê? Quando ele pensa no perigo que os homens correram ali para conseguir aquela água, né? Então, Davi entendeu a tamanha lealdade ali daqueles homens, a bravura deles. Então, aquela água ali ele considerou como uma dádiva, né? Algo muito precioso ali, em razão ali do sacrifício, né, arriscando a vida que os homens fizeram para conseguir aquela água. Por isso, Davi não bebeu, mas ofereceu ali ao Senhor como oferta. Então, Davi derrama essa água aí, tá? A gente vê aqui que Davi, ele chama a água de sangue, né? Porque ela foi trazida ali diante o risco de vida ali daqueles homens.
Então ele a considerou muito preciosa ali para beber, né? Por isso ele oferece ali como libação, né, ao Senhor, tá? Versículo 18 e 19. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros. Para ver que tinha uma categoria, né? O nível ali dos guerreiros de fama, né? Então, Abissai, Azael e Joabe eram sobrinhos de Davi, né? Nós vimos através dos estudos ali, irmão de sua irmã Zeruia, tá? Só que Abissai foi um chefe também importante ali no exército de Davi, né? Porém, assim como seus irmãos também, né? Ele foi, em certas ocasiões, meio insensato, rebelde, né? Ou seja, foi importante ali, demonstrou, né, coragem em diversas situações, tá? Mas também foi inconsequente em outras situações ali. Vou falar um pouco aqui da vida de Abissai. Foi contado como um guerreiro, né, como um dos valentes de Davi, pela sua coragem. O que ele fez aqui? Primeiro, nós vimos nesse estudo aqui já anterior, ele foi o único a se apresentar a Davi como voluntário, quando ele acompanha Davi lá no acampamento de Saul, no episódio em que Davi pega a lança, acho que a lança é um jarro de água de Saul. Então, numa missão que né, parecia literalmente ali suicida, lá em 1 Samuel 26:6, quando Davi invade o acampamento ali dos filisteus. Depois, Davi até devolve a lança, demonstrando que ele não era interesse dele em matar o rei Saul, tá? Depois, Abissai comandou as tropas de Davi na campanha contra os amonitas, né? Depois liderou 1/3 ali do exército de Israel também contra os rebeldes de Absalão, né? Ele esteve na batalha ali, na revolta de Absalão. Depois ele recebe o comando das tropas para conter a rebelião também de Seba. Até eu fiz essa aula, ele estava à frente do exército, tá? E também liderou o exército israelita quando mataram 18.000 edomitas lá no Vale do Sal, né? Narrado em 1 Crônicas, tá? Mas, como eu disse, ele também era um espinho na carne ali de Davi. Em 1 Samuel 26:8, ele estava ansioso ali já para matar Davi, para matar Saul, né? Davi sempre contendo ele, seu sobrinho. Davi não permitiu. Segundo Samuel 3:26, ele e seu irmão Joabe foram responsáveis pela morte de quem? De Abner, né? Que era comandante de exército. Então, ali, na verdade, foi uma vingança por Abner ter matado seu irmão também, foi perseguido numa batalha, né? Azael morre. Segundo Samuel 16:5, ele e Joabe também queriam executar Simei. Então, ele estava sempre querendo matar, é sempre detido ali por Davi, né? Tempo depois, Davi e Simei se reencontram, né? Simei demonstra arrependimento, Davi perdoa ele a primeira e a segunda vez, né? Mas Abissai queria matá-lo novamente, isso é narrado em 2 Samuel 19:16. Porém, volto a dizer, suas habilidades militares não poderiam ser negadas, né? Então, ele recebeu esse, vamos dizer, lugar de destaque ali no hall da fama, não é verdade? Porque foi, sim, um homem valoroso, tá? Como narra aqui nesse versículo 18, em certa ocasião ele sozinho matou 300 soldados inimigos com a lança, né? Então ele foi líder daqueles 30, porém não chegou a se igualar aos 3 principais ali, os 3 grandes, tá? Mas Abissai exerceu sim um papel importante ali na ascensão do rei Davi ao poder, né? Num todo ali. Versículo 20. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi.
Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Então, Benaia também teve sua fama ali, foi para o hall da fama como um guerreiro, né, valente, tá? Quando ele fere ali os 2 heróis de Moabe. Tem tradições que falam sobre dizer ser 2 Ariels ou 2 leões de Deus, né? A palavra Ariel, ela é interpretada ali como um herói eminente, né? Um guerreiro ali bem valoroso, tá? Em outra ocasião, como narrou aqui, né? Apesar de estar numa cova, sem muita mobilidade e o tempo também prejudicado, nevando, não é verdade? Mesmo assim, ele matou um leão, né? Então, é interessante ver também, na sequência, diz que ele com cajado enfrentou um gigante com a lança e também o venceu, né? Aqui faz lembrar também de Davi, né? Que derrota o gigante e mata Golias com a sua própria espada, tá? Então, por essas façanhas, Benaia também adquiriu seu nome ali no hall da fama entre os 3, né? Mas também não se igualou àqueles 3 primeiros, tá? E Davi fez de Benaia, então, membro do seu conselho particular ali, como chefe, né, da sua guarda ali, tá? Colocando ele sobre os seus guardas, tá? Então, nesse estudo, mostra aqui o quê? Exemplos de várias pessoas que foram vitoriosas, por quê? Porque andaram com Deus, porque viveram os propósitos de Deus, né? Então, isso aí só vem fortalecer a nossa fé, né, no Deus do impossível, até porque, por mais difícil que esteja ali a situação, que possa parecer, Deus é sempre conosco, né? O cristão ele tem que crer nisso até o fim. Isaías 43:13 diz, agindo Deus, quem impedirá, né? Então, aquele que andar com Deus, com certeza ele é vitorioso. Do versículo 24 ao 39, o autor conclui esse hall da fama aqui, né? Com a lista dos 30, ele vai citar o número desses 30, tá? Na verdade, a lista aqui, a princípio, ela contém 31 nomes, agora que vai entrar um pouco na polêmica. Vamos lá. Azael, Elanã, Samá, Elica, Elis, Ira, Abiezer, Mebunai, Zalmon, Marai, Elebe, Itai, Benaia, Idai, Abialbon, Asmavete, Eliaba. Aí o versículo 32 diz, os filhos de Jazem. Mas também a gente não sabe quantos filhos são. Por isso que eu digo que essa lista, ela né? Jonatas, Samá, Aião, Elifelete, Eliã, Esrai, Parai, Igal, Bani, Zeleque. Aí no versículo 37 diz, Narai, o que trazia as armas de Joabe. Então aí já entra outra também, se ele trazia as armas de Joabe, Joabe estava presente ou não? Por isso tudo que ficou, né? Aí vem Ira, Garebe e Urias, tá? Então é interessante aí ver isso. A Bíblia não cita expressamente ali que estava Joabe. Então eu li e reli, eu falei, isso aí vai ficar aí para os professores. É interessante, porque tinha um dos guerreiros que levava a arma de Joabe, ele é citado, mas o nome assim expresso de Joabe não é, né? Então, aqui recapitulando para finalizar, os valentes de Davi, né, foram divididos em 3 classes aqui, a mais alta, que era Jazobeão, Eleazer e Samar, a segunda classe, Abissai, Benaia e Azael, para ver que nenhum desses aqui é citado, né, Joabe. E a terceira classe, que era os 30, da qual Azael era o chefe, né? Então, eram os 30, mais Azael que comandava, 31, mais os 6 da classe superiores, soma 37. Porém, outro detalhe, 2 deles já estavam mortos, Azael e Urias, né? Então, tem tudo isso. Então, embora o nome do grupo tenha um derivado ali do número 30, né? A gente vê que há mais nome ali na lista da Bíblia ali, tá? Provavelmente, creio eu, que isso ocorre porque a lista inclui o nome dos que morreram, dos que entraram ali no lugar, né, do que haviam sido mortos, que Azael e Urias já não existia mais, né? E creio eu que estava o nome dos que o substituíram. Então, provavelmente, essa lista, volto a dizer, dos 30 homens, né, honrados ali de Davi, é uma lista realmente de honra, né? Onde as vagas eram substituídas ali com novas nomeações, conforme iam morrendo ali os combatentes. Amém? Esse foi o estudo de hoje.
Eu agradeço a oportunidade.